Queridos alunos, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez com vocês nessa preparação final para o exame 23 da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse vídeo estou gravando especialmente para vocês, meus queridos alunos do ProOrdem de Goiânia, aonde infelizmente eu não consegui esgotar os principais tópicos na nossa aula aí de sábado, unificada para as 3 turmas, para a turma matutina, noturna e aos finais de semana. Então, conforme prometido, eu estou gravando alguns vídeos de revisão desses temas chaves que vão com certeza ser cobrados aí na sua prova de 23 de julho. Certo, turma? Então, para você entender a dinâmica dos fatos, eu estou falando de sociedades empresariais. Eu parei na sociedade limitada. Eu sei que para quem assistiu a aula até o final, quem foi guerreiro, quem aguentou no sábado, nós já falamos sobre sociedade limitada, mas eu vou tomar a liberdade de fazer esse primeiro vídeo de sociedade limitada, porque eu tenho certeza que vai ter uma questão de sociedade limitada no domingo. Perfeito? É por isso que eu vou bater na sociedade limitada. Depois eu vou gravar um vídeo de sociedade anônima e dentro da sociedade anônima eu vou falar um pouquinho sobre comandita simples e comandita por ações. Depois eu vou gravar um vídeo de recuperação judicial, um vídeo para falência e o último vídeo de títulos de crédito. Talvez o vídeo de títulos de crédito tenha que ser cindido em 2 partes, tá bom, turma? Mas aí, conforme for rolando a aula, a gente vai conversando. Só tô dando essa introdução para você entender a dinâmica. Hoje, dia 18 de julho, você vai receber aí os links dos vídeos referentes às sociedades. Amanhã, na quarta-feira, 19, recuperação judicial e falência. E na quinta-feira, dia 20, você irá assistir, turma, os vídeos de títulos de crédito. Tenho certeza que se você estudar bastante, você vai conseguir se sair extremamente bem em direito empresarial. Professor, como que você acha que eu devo acompanhar essa aula? Eu preciso fazer caderno? Olha, turma, como vocês ainda estão tendo aula, eu acho que escutar agora e assistir é mais importante até do que escrever. A não ser que você queira fazer o caderno, porque sua memória necessite do quê? Desse método de escrita para ter o quê? Fixação. Isso varia de aluno para aluno, então fique muito à vontade. E a vantagem de você estar assistindo essa aula aqui é que além de a gente cindir no máximo 1 hora por dia de vídeo, você além de tudo pode parar e voltar e assistir quantas vezes você quiser. Tá bom, turma? Beleza? Então, sem perder mais tempo, vamos falar da sociedade limitada. Turma, a sociedade limitada, novamente, é uma sociedade empresária, turma, e é uma sociedade de pessoas. Veja, você já vai entender o porquê, tá? Então, a sociedade limitada, senhores, ela se inicia através de um contrato escrito, que nós sabemos que o nome desse contrato é contrato social. Cuidado com essa pegadinha. A sociedade anônima, ela não vai ter contrato social, ela vai ter estatuto social. A sociedade limitada não. A sociedade limitada, ela tem o que, turminha? Ela tem contrato social. E nesse contrato social escrito, ele será levado a registro aonde? Na junta comercial. Se você preferir, Departamento Nacional de Registro Mercantil. Perfeito? Nesse contrato, os sócios, os empresários aqui, sócios da sociedade limitada, eles vão conter todas as suas informações, qualificação completa, o valor de cada um sobre o capital social, o local, o ramo de atividade, dentre muitas outras informações, como por exemplo, se for necessário, se for essa a vontade da sociedade, quem deles ali terá a função de administração, turma, certo? Lembra, eu já falei isso na aula presencial. Professor, uma pessoa incapaz ou uma pessoa impedida de ser empresário individual, ela pode ser sócio da sociedade empresária? Perfeitamente. Lembra, ela só não pode exercer a administração. Então lembra da pegadinha. Um juiz de direito, ele não pode ser empresário individual. Por outro lado, o juiz pode ser sócio dessa sociedade empresária. Ele só não pode exercer a administração. Tá bom, turma? Lembrem, doutores, lembrem. Dentro da sociedade empresária,
esses sócios, eles vão dividir o que nós chamamos de capital social. Professor, o que é esse tal de capital social? Esse capital social é aquele capital que cada sócio subscreve. O que é subscrever? Prometer à sociedade para que ela possa o quê? Ter aí esse capital necessário para girar, para começar e tocar esse negócio, tocar o andamento, o bom funcionamento dessa sociedade. E qual é a grande vantagem da sociedade limitada? Como todos vocês sabem, como regra, a responsabilidade de cada sócio vai no limite do capital social. Então veja, senhores, essa é a grande vantagem. O empresário individual tradicional, veja, embora exista o benefício de ordem, o que é o benefício de ordem? Lembra? Embora a responsabilidade dele perante os atos da sociedade seja subsidiária, a partir do momento que se esgotou os bens da sociedade, veja, ele vai responder pelo seu patrimônio físico, pelo seu patrimônio individual, turma, para garantir as dívidas que ele contraiu, certo? Agora, na sociedade limitada não. Olha só, a pessoa jurídica, essa sociedade, ela cria essa capa de proteção para o empresário. E aí a pessoa fica limitada, como regra, nesse valor do capital social. Então, como regra, veja, doutores, como regra, veja, esgotou os bens da sociedade, o capital social estando integralizado, os bens da pessoa física do sócio estão o quê? Garantidos. Perfeito? Porque a responsabilidade do sócio é limitada no valor do capital social. Então, voltando, senhores, o capital social é esse valor que cada sócio promete de entregar para a sociedade. Essa promessa nós chamamos de subscrição. Lembra, tem que estar sempre em moeda corrente nacional e deve ser sempre correspondente a valores o quê? Pecuniários, ou seja, preferencialmente dinheiro, mas pode também o quê, doutores? Ser bens. Obviamente, esses bens, né, turma, que possam ser convertidos em dinheiro. Lembra, professor, pegadinha da OAB, eu posso ingressar na sociedade limitada, sendo que eu vou prometer, eu vou subscrever o meu capital social com a mera prestação de serviços? Não pode. Lembra, a única sociedade que você pode ingressar com prestação de serviços, você então vira sócio, porque qual é a sua contribuição? Não é financeira, é prestação de serviços. Não é uma sociedade empresária, é aquela famosa sociedade o quê, turma? Simples, são aquelas atividades intelectuais, artísticas, literárias, veja, senhores, que não podem ser consideradas atividades empresarial, exceto naquela hipótese da constituição do elemento de empresa, turma, perfeito? Então, cada sócio da sociedade limitada, ele subscreve, ele promete um valor aí para o capital social, turma. E aí, ele precisa o que, senhores? Integralizar. O que é integralizar? Não adianta prometer, ele tem que entregar efetivamente esses bens ou valores, turma. Então agora aí, primeira observação, tá? Primeira observação para você tomar bastante cuidado, turma. Lembrem, ó, lembrem, todos os sócios respondem solidariamente até 5 anos do registro da sociedade, senhores, pela integralização desse capital social. Isso é uma garantia para os credores. Perfeito? Então, se uma sociedade limitada, os sócios subscrevem esse capital social e algum deles não integraliza, todos os sócios respondem solidariamente dentro de 5 anos do registro da sociedade. Mas, professor, o que acontece com esse sócio que não integraliza o seu capital social? Esse sócio que não integraliza o capital, que não entrega o valor que ele prometeu a título de capital social, ele é chamado de sócio, aprenda esse nome, remisso. Ele é chamado de sócio remisso. E qual é a garantia que os outros sócios têm para não ter que responder aí solidariamente por esse valor, senhores? Os outros sócios, eles podem notificar o sócio remisso para que em 30 dias
integralize a sua cota, integralize a cota que prometeu a título de capital social, podendo inclusive, se não fizer essa integralização, ser o que, turma? Expulso da sociedade. Aproveitando aqui para falar da exclusão do sócio, lembrem, senhores, que judicialmente o sócio pode ser excluído da sociedade limitada quando ele praticar o que nós chamamos de falta grave. O que é falta grave, senhores? Falta grave é aquele desfalque financeiro provocado pelo sócio e que acaba trazendo prejuízo para a sociedade. Então ele acaba, né, senhores, fazendo negócios em nome da sociedade e trazendo prejuízo. O que pode acontecer? Os demais sócios podem pedir a sua exclusão pela essa prática de falta grave. Lembra que brigas, discussões, desentendimentos por si só não é considerado falta grave, não é considerado motivo suficiente para o STJ para permitir a expulsão do sócio. Agora, e extrajudicialmente? Isso já foi questão de prova também, ó. Extrajudicialmente pode ter a exclusão do sócio por falta grave? Veja, turma, pode, claro que pode, mas aí prestem bem atenção, o sócio tem que ser minoritário. Para o sócio minoritário ser excluído da sociedade limitada de forma extrajudicial, primeiro requisito, ele tem que praticar a falta grave, ou seja, trazer prejuízo financeiro para a empresa. Segundo requisito, tem que ter previsão expressa no contrato social sobre a possibilidade da exclusão extrajudicial. E ainda tem que ter a concordância dos demais sócios que detenham mais de metade do capital social. Então, pela primeira vez a gente fala de fração aqui para expulsar extrajudicialmente aqui um sócio que pratique falta grave, ele tem que trazer prejuízo financeiro, tem que ter expressa previsão no contrato e ainda a concordância de mais da metade dos sócios que detenham o capital social. Certo, senhores? Em outras palavras, veja, mais da metade do capital social representado aí pelos seus sócios, os sócios titulares de mais da metade do capital social devem concordar com a exclusão desse sócio minoritário. É óbvio que esse sócio vai ter direito de defesa, ele vai poder pedir posteriormente, se for o caso, né, a anulação aí da sua expulsão judicialmente, tá bom, turma? Mas, professor, esse capital social que os sócios então, né, subscrevem e depois devem integralizar para a sociedade ter fluxo, para a sociedade ter dinheiro, ele pode ser aumentado ou reduzido? Claro que pode, mas tanto o aumento ou a redução do capital social depende da aprovação dos sócios que detenham, no mínimo, segundo a fração do dia, turma, 3/4 do capital social. Então, para aumentar ou para diminuir, é preciso aprovação aí de sócios que detenham no mínimo 3/4 do capital social, turma. Beleza? Vamos falar um pouquinho do aumento, tá? Vamos falar um pouquinho do aumento. Além de ter que ter a anuência aí, né, de sócios que detenham no mínimo 3/4 do capital social, lembrem que o aumento só pode ocorrer se o capital social anterior já estiver totalmente integralizado. Somente pode ocorrer se o capital social anterior já estiver totalmente integralizado. E lembre, senhores, que no caso de aumento do capital social, os antigos sócios vão ter direito de preferência para adquirir aí essas novas cotas sociais, esse aumento do capital social que está se realizando pela sociedade. Obviamente, no percentual de suas antigas o quê? Cotas. Professor, vai poder ter cessão de cotas para terceiro? Claro que vai, mas para que possa, no caso de aumento do capital social, ceder para terceiro, não pode ter a oposição dos sócios que tenham mais de 1/4 do capital social. Professor, não entendi. Então vamos de novo, Para aumentar o capital social, o capital tem que estar integralizado e tem que ter anuência de 3/4 aí, né? Tem que ter aí anuência dos sócios que detenham pelo menos 3/4 do capital social. Certo? Quem tem a preferência de adquirir essas cotas que estão sendo aumentadas? Os antigos sócios e, se todo mundo quiser, na proporção do capital social anterior. Veja, mas professor, ninguém quer exercer o seu direito de preferência. Posso ceder para terceiro? Posso, pode, desde que os sócios que tenham aí mais de 1/4 do capital social não
se oponham à cessão dessas cotas para terceiro, tá bom? Em relação à redução do capital, veja, o capital social pode ser reduzido em duas situações. Primeira situação, ele tem que estar totalmente integralizado e a sociedade vinha apresentando perdas irreparáveis. Agora, se ele não estiver totalmente integralizado, senhores, não tem essa necessidade, pode ainda ser reduzido quando mostrar que o capital social é muito grande frente ao objeto social da empresa. Então a sociedade estaria autorizada aí a diminuir, porque aquele capital social, né, ele acaba sendo irreal pela realidade atual da empresa, tá bom, turma? Então você já percebeu, né, que a cessão de cotas, vamos falar um pouquinho de cessão de cotas, ele é o ato que o sócio transfere total ou parcialmente suas cotas para outro sócio ou para um terceiro, né, turma? Salvo disposição em contrário no contrato social, senhores, veja, a cessão de cotas entre sócios é livre e não precisa de anuência ou, né, senhores, de oposição de qualquer outro sócio. Então, se não tiver nada escrito ao contrário, entre os sócios, essa cessão é livre. Tá bom, turma? Agora, e para terceiro? Veja, quando for ceder cota para terceiro, a sociedade limitada, por isso que é importante, ela é uma sociedade de pessoas. Por quê? Porque mais de 1/4 do capital social pode se opor à cessão de cotas para a terceiro, para obstar que esse terceiro integre a sociedade, turma. É por isso que a sociedade limitada é uma sociedade de pessoas. Mas olha que legal, turma. Você lembra? Para aumentar o capital social, veja, os sócios têm direito de preferência. Mas e quando não é aumento? Simplesmente eu sou sócio com você da sua sociedade limitada e eu quero ceder a minha cota para terceiro. Você tem direito de preferência? Veja, não há direito de preferência na questão da cessão de cotas para terceiro, exceto naquela hipótese quando está tendo um aumento do capital social. Perfeito, senhores? Não há direito de preferência. Claro, a não ser que o contrato social diga algo em sentido contrário. Tá bom, turma? Lembrem que na cessão de cotas, o cedente, isso já foi questão de prova, ele vai ser solidariamente responsável junto com o cessionário pelas obrigações que tinha enquanto sócio perante a sociedade e perante a terceiros no período de 2 anos, inclusive no que tange à integralização do capital subscrito. Então lembre que na cessão de cotas o cedente vai ser solidariamente responsável pelo prazo de 2 anos junto com o cessionário, pelas obrigações que ele tinha enquanto era sócio, perante a própria sociedade e perante a terceiro, inclusive em relação à integralização do capital social que ele havia subscrito. Tá bom, turma? Veja, vamos falar um pouquinho sobre a administração e sobre a responsabilidade dos sócios, tá? Eu estou seguindo exatamente a ordem do material escrito que vocês receberam, até para que se você estiver acompanhando, já estiver cansado, não quiser fazer caderno, você possa estar acompanhando e fixando bem esses detalhes que eu estou tentando passar para vocês aqui nesse videozinho, tá bom, turma? Então olha só, quem vai administrar a sociedade limitada? Ué, a administração da sociedade vai ser de competência de uma diretoria ou de uma gerência, né, senhores? Que são também, né, chamados aí, né, os diretores ou os administradores. Professor, pode ser fixado aonde? Tanto no contrato social como em um documento em apartado, mostrando aí quais são os poderes de gerência e de administração, tá? Pergunta que me foi feita no sábado, turma, veja, esses gerentes, esses administradores, eles podem ser os sócios ou podem ser pessoas fora da sociedade? Tanto faz, turma. Pode ser tantos os sócios como os terceiros, tá? A única coisa que a prova pode te pegar é se precisa ser uma pessoa física, é óbvio. Seja aí o administrador sócio ou não sócio, é óbvio que o administrador tem que ser uma pessoa física. E lembre que os incapazes e aquelas pessoas impedidas, como por exemplo o juiz e o promotor, de serem empresários individuais, eles podem ser sócio da sociedade limitada, mas eles jamais poderão exercer a administração, turma. Veja, é óbvio, né, turma, que o administrador tem dever de lealdade,
de diligência com a empresa. E ainda vai ter responsabilidade civil subjetiva, ou seja, precisa ser demonstrado a sua culpa pelos negócios que ele fizer excessivamente prejudicial em nome da sociedade. Certo, senhores? Então veja, se a sociedade percebe que o seu gerente, que o seu administrador está trazendo prejuízo, ela tem legitimidade ativa, ela, a sociedade, tem legitimidade ativa para cobrar esse gerente, esse administrador. E para que esse gerente, esse administrador seja condenado, precisa demonstrar que ele agiu aí com culpa, né, senhores? É uma responsabilidade civil subjetiva. É óbvio que em face de terceiros, a sociedade vai responder integralmente pelos atos praticados aí pelo seu administrador, mesmo que extrapole os seus poderes de administração, até pela teoria da aparência. Por quê? Porque, veja, senhores, quando você faz contrato com uma sociedade, você muito raramente, a não ser que você seja uma pessoa muito diligente, muito precavida, você nunca vai ver quais são os poderes específicos com que constam aí para esse administrador dentro do contrato social. Perfeito, turma? Agora, isso é tranquilo também. Tiago, e se no contrato social não falar qual dos sócios é o administrador e nem trazer ali, né, um terceiro estranho à sociedade para administrar? Obviamente, então é uma sociedade de pessoas, todos os sócios separadamente aí terão poderes de administração se o contrato nada falar a respeito desse fato, né, senhores? Veja, é óbvio, né, turma, você já sabe, já falamos isso, que na sociedade limitada, né, senhores, a responsabilidade dos sócios, né, veja, vão ficar ali, né, subsidiariamente ao patrimônio da empresa. E se o capital social não tiver integralizado, limitado ali no valor do capital social. Como regra, né, turma, os seus bens físicos, os bens aí dos sócios, eles estão aí protegidos por essa capa de proteção chamada sociedade empresária limitada, turma. Beleza, turma? Tranquilo? Agora, veja, uma coisa que você não pode confundir, né, turma? Uma coisa que você não pode confundir é que quando a sociedade, veja, ela tem mais bens do que o próprio capital social, ela vai responder até o esgotamento dos seus bens. É isso que você não pode confundir, né? A responsabilidade do sócio fica limitada ao capital social, obviamente, né, senhores? Que não tiver, né, integralizado, porque estando integralizado, ele está tranquilo, né, esgotou ali todos os bens da sociedade, né, não tem o que tirar, os seus bens físicos estão o quê, né, turma? Protegidos, é isso aí, essa capa de proteção principal, tá bom, turma? Agora, aí que é o detalhe, né, turma? Aí que é o detalhe, a gente já falou, né, que se o capital social não tiver integralizado, todos os sócios vão responder solidariamente aí pela essa integralização do capital social. Mas o que eu gostaria de finalizar aqui esse teminha, né, turma, é o caso em que os sócios vão ter responsabilidade direta e ilimitada. Como assim, professor, responsabilidade direta e ilimitada? Ué, de novo, o sócio, a responsabilidade dele sempre vai ser subsidiária, porque primeiro vai ter que esgotar o patrimônio da sociedade para depois atingir, eventualmente, patrimônio físico, se o capital social aí não tiver integralizado. Certo, senhores? Claro, mas no limite. Mas quando que há responsabilidade dentro da sociedade limitada, vai ser direta, já pode ir direto para os bens do sócio, e ainda ilimitada. Veja, segundo consta, né, turma? Segundo consta, né, o Código Civil, né, senhores? Naquelas questões de infringência do contrato ou da lei, né, senhores? Ou seja, pela prática de atos ilícitos. E ainda você sabe, né, que no caso de sonegação fiscal, como por exemplo tributos e contribuições previdenciárias e ainda dívidas trabalhistas, aí a responsabilidade vai ser direta e ilimitada. Certo, turma? Conselho fiscal. Professor, a sociedade limitada precisa ter conselho fiscal? Veja, não. O conselho fiscal é apenas facultativo, já que qualquer sócio pode ter aí, né, senhores? Pode ter não, né? Tem o poder de fiscalizar os livros e a administração em geral, porque a finalidade do Conselho Fiscal é exatamente
a tarefa de fiscalização dos livros da administração em geral. Na sociedade anônima, conforme a gente vai estudar no próximo vídeo, a criação do conselho fiscal é obrigatório. Tá, professor, mas quem compõe esse conselho fiscal? O conselho fiscal é composto por 3 membros titulares e 3 suplentes, que novamente podem ou não ser sócio, né, senhores, dessa sociedade empresária limitada. A única exigência é que tanto os membros como os suplentes tenham residência dentro do território nacional. Veja, a eleição desses membros se dará em assembleia, turma, que deve ocorrer uma vez por ano, a famosa Assembleia Anual dos Sócios. Obviamente, desde que a sociedade tenha mais de 10 sócios. Se a sociedade é composta por menos de 10 sócios, veja, aí essa eleição aí do conselho pode ser tomada em mera reunião informal. Tá bom, turma? Tranquilo? Agora, professor, para a gente terminar a sociedade limitada e terminar o nosso primeiro vídeo de revisão, vamos falar da retirada dos sócios e da resolução, ou seja, da extinção da sociedade limitada. Veja, então a sociedade limitada, ela pode ser extinta pela vontade dos sócios que possuam pelo menos 3/4 do capital social. Então, de novo, ó, 3/4 do capital social é o necessário para a extinção da sociedade. É óbvio que os outros sócios que não quiserem a extinção, eles podem pagar aí, né, integralizar o capital social aí subscrito e integralizado pelos outros sócios e aí continuar a sociedade. A sociedade limitada também pode, né, turma, ser extinta pela falência, pela via judicial, quando o juiz prolotar uma sentença nesse sentido. Outra questão interessante, né, turma, é quando ocorrer a unipessoalidade. A OAB adora essa. O que é a unipessoalidade? É quando todos os sócios se retiram e sobram um único sócio. Quando ocorrer essa unipessoalidade, a lei confere a esse sócio remanescente o prazo de 180 dias para que ele coloque outros sócios dentro dessa sociedade. Porque se em 180 dias ele continuar sozinho, a responsabilidade dele passa a ser ilimitada, como se fosse uma empresa individual. É claro, né, que com a criação da EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada, ele pode aí conseguir a conversão dessa sociedade limitada para EIRELI. Claro, né, senhores, integralizando aí no mínimo o valor de 100 salários mínimos como capital social. E lembrando que você só pode ter uma única EIRELI em todo o Brasil. Certo, senhores? Agora, ela também pode ser extinta quando o seu contrato tiver prazo o quê, turma? Determinado. Expirou esse prazo. Qualquer sócio, né, turma, pode manifestar sobre o desejo de extinção. Se todo mundo ficar silente, né, a empresa vai prorrogar-se automaticamente. Professor, não entendi. Mesmo que o contrato social tenha prazo determinado, passou o prazo, nenhum sócio requereu extinção da sociedade, aí ela vai continuando, né, turma, de forma indeterminada. Esse é o princípio da continuidade ou da preservação da empresa. Lembra, turma, que todo sócio tem o direito de retirar-se da sua sociedade, tá? Veja, a regra é que essa decisão pode até ser imotivada. Ele não precisa justificar a sua saída. Basta que ele notifique a sociedade desse intento. Nos 30 dias subsequentes a essa decisão, o retirante deve ser restituído do valor atualizado correspondente às cotas que ele houver integralizado na sociedade. Agora, né, turma, isso é óbvio. Pode ser, né, turma, pode ser uma retirada motivada? Claro que pode. Dá um exemplo de retirada motivada, professor? Claro. Como é uma sociedade de pessoas, se tiver uma alteração do contrato social que ele discorde, ou uma fusão ou uma incorporação, ele também, né, turma, pode ali se manifestar, né, turma? Se manifestar da sua discordância e acabar aí motivando a sua retirada. Tá bom, turma? Beleza? Então é isso aí. Estudem bastante. No próximo vídeo a gente vai falar sobre sociedade anônima, comandita simples e comandita por ações. Fiquem com Deus, vamos junto, rumo à sua aprovação. Até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!